Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de setembro. Gente, o mês de setembro passou muito rápido, eu mal vi esse mês passar, mas fiz boas leituras. A maioria das leituras que eu fiz no mês de setembro foram leituras para uma disciplina que eu estou fazendo no doutorado sobre literaturas do século XIX, literaturas de língua portuguesa e língua inglesa. Essa matéria está sendo bem interessante, principalmente para aumentar o meu repertório literário dessa época, mas a primeira leitura desse mês foi uma leitura que não tem nada a ver com o século XIX e é Enfrentando o Fogo, da Nora Roberts. Esse aqui é o terceiro volume da trilogia da magia da Nora Roberts. Esse é um dos livros que eu estou acompanhando pelo audiobook, mas ao mesmo tempo eu vou acompanhando o progresso no livro físico e de vez em quando eu leio um capítulo ou outro na versão física. Eu já li e escutei o primeiro e o segundo volumes dessa série. Cada um desses volumes acompanha uma das três mulheres que são as protagonistas dessa história e também as protagonistas de uma maldição das Ilha das Três Irmãs. São três mulheres que descobrem a magia em si. No primeiro volume a gente acompanha a Nell Todd, que é uma mulher que sofreu muito com o seu primeiro casamento, sofria abusos, sofria violência, e ela resolve se libertar desse casamento doentio e acaba se mudando para a Ilha das Três Irmãs e descobre a sua magia e o seu verdadeiro propósito na vida. O segundo volume, que é Entre o Céu e a Terra, nós acompanhamos a Ripley Todd, que ela é uma delegada e ela representa o elemento terra. Ela é uma mulher que nasceu já na Ilha das Três Irmãs e que tem uma relação muito forte com esse local, mas devido a várias situações ela acaba renegando o seu dom da magia, mas ela, através do amor, descobre como resgatar essa conexão com a magia. E nesse terceiro volume, Enfrentando o Fogo, nós acompanhamos a Mia Devlin, que é a mulher que representa o fogo. Eu me identifico muito com essa mulher porque ela é uma mulher muito independente e ela é dona de uma livraria, ela ama ler e ela ama a sua casa no alto de um penhasco, perto das estrelas, e a gente percebe nesse volume até então ela resgatando o seu amor de infância e aprendendo a perdoar e aprendendo a amar novamente, e esse vai ser o volume final da trilogia das Três Irmãs, a trilogia da magia da Nora Roberts, eu estou gostando bastante. Outro livro que eu comecei a ler em setembro, mas ainda não terminei, foi A Bela e a Fera, essa edição maravilhosa da Zahar. Eu não consegui terminar de ler esse livro, não pelo tamanho nem por falta de interesse, porque é um livro muito interessante, ele traz as duas versões desse conto, a versão da Madame de Beaumont e a versão da Madame de Villeneuve. Então são duas mulheres francesas do século XVIII e traz uma introdução muito interessante sobre a premissa dessa história, sobre possíveis referências, possíveis origens, possíveis histórias da vida real que basearam esse conto. Só que eu tive que parar a leitura desse livro maravilhoso para engatar nas leituras obrigatórias da disciplina do mestrado, mas eu pretendo voltar a ler esse livro logo, assim que eu terminar as minhas leituras obrigatórias. Aliás, eu pretendo recomeçar, eu quero reler esse livro desde o início, porque agora eu parei aqui na metade e já me perdi, eu não gosto de ficar muito tempo sem acompanhar uma leitura, quero reler a introdução para escrever um post bem legal lá no blog, oprazerdaliteratura.com.br, e para vir aqui gravar um vídeo para vocês. Um livro que caminhou zero nesse mês foi esse livro que eu comecei a leitura desse livro em agosto, se eu não me engano, Van Rijn, que é um livro, já falei sobre esse livro no vídeo de leituras do mês de agosto, tinha tudo para ser um dos meus livros preferidos. É um livro que conta a história do pintor Rembrandt van Rijn, que nasceu em Leiden, na Holanda, no século XVII, então no período áureo da história holandesa. Só que esse livro é muito confuso.
a estrutura é muito confusa. A autora, a Sarah Emily Miano, ela intercala trechos de diários com trechos de cartas, com trechos em terceira pessoa, e não fica muito claro qual é a perspectiva em cada momento. E ela vai e volta no tempo, e eu não tô conseguindo me conectar com essa história, por isso até deixei ela um pouco de lado, mas é claro que eu vou continuar a ler esse livro quando eu tiver com mais tempo livre, e vamos ver se no final esse livro ainda me surpreende. E agora eu vou mostrar para vocês as leituras que eu fiz para a disciplina de literaturas do século XIX na Universidade Federal do Paraná. Eu li O que Fazem Mulheres, do Camilo Castelo Branco. Eu amei esse livro, aliás, tem um vídeo só sobre esse livro aqui, vou deixar aqui em cima no card se você ainda não assistiu. O Camilo Castelo Branco foi um dos grandes nomes da literatura portuguesa do século XIX, um dos grandes nomes do romantismo, e esse livro aqui traz um narrador muito interessante que interage diretamente com o leitor e traz a história da protagonista Ludovina e se ela se mantém uma mulher muito forte e independente, mesmo em Portugal, em Lisboa, do século XIX. Assistam ao vídeo que eu fiz sobre esse livro aqui, que vale muito a pena. Outro livro que eu li para essa disciplina foi A Carne, do Júlio Ribeiro. O Júlio Ribeiro foi um escritor brasileiro do século XIX que foi esquecido por muitas pessoas. Aliás, eu não conhecia esse autor ainda. Ele foi resgatado no século XX, se não me engano foi o Manuel Bandeira que resgatou a obra do Júlio César Ribeiro. Ele nasceu em Sabará em 1845 e morreu em Santos em 1890. E esse livro aqui nos leva para Santos e o interior de São Paulo durante meados do século XIX, então um período de modernização, de construção da linha férrea. E nós acompanhamos a Helena, ou Helenita, que mora então no interior de São Paulo, e esse livro foi um escândalo quando ele foi lançado em meados do século XIX, porque ele traz umas partes muito picantes para a época. Então a gente acompanha aqui a Lenita, que perde o seu pai muito jovem, ela ainda era uma moça muito jovem que vai morar com um dos amigos do seu pai em uma fazenda. Ela era uma menina muito educada, tinha estudado muito, gostava muito de ler, aprender e de cultivar a ciência, mas aí ela se muda para essa fazenda, um engenho no interior de São Paulo, e ela acaba se conectando mais com a natureza. Ela vê como esse coronel lida com os escravos, na época ainda existia escravos, e ela deixa um pouco de lado essa característica mais intelectual dela. E ela fica isolada nesse mundinho até que o Barbosa, que é o filho desse coronel, vem para essa fazenda. E como a Lenita não tinha nenhum modelo nenhuma figura masculina ao seu redor, ela começa a idealizar a vinda desse filho do coronel. E quando o Barbosa finalmente chega, é um desapontamento total, é um cara velho, gordo, ele já era casado com uma mulher que ficou na Europa, então os seus sonhos, as suas idealizações amorosas vão por água abaixo, mas conforme os dois vão se relacionando, eles percebem muita coisa em comum, e aí há um despertar amoroso da Lenita, e a relação dos dois é muito conturbada, e a maneira como o Júlio Ribeiro escreve foi um escândalo para o século XIX, mas é um livro que me envolveu muito. Eu li em menos de uma semana. A gente também tem um panorama de São Paulo, né, do interior de São Paulo no século XIX, nesse período de modernização e de embate entre a ciência e a natureza. Enfim, eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse livro aqui para a gente conversar mais sobre A Carne, do Júlio Ribeiro. E por fim, outro livro que eu li, essa aqui na verdade é a obra completa do Manuel de Oliveira Paiva, que é outro escritor do século XIX que foi esquecido durante muito tempo, até que a Lúcia Miguel Pereira, que foi uma escritora brasileira do século XX, resgatou a obra desse cearense. Ele nasceu no Ceará no século XIX, vamos ver se tem aqui a data certinha. Ele nasceu em Fortaleza em 2 de julho de 1861, e esse livro que eu li, a afilhada que está aqui dentro da obra completa dele,
foi publicada em 1889, então foi no ano de proclamação da República no Brasil. No ano anterior, 1888, a escravatura tinha sido abolida pela princesa Isabel, como vocês sabem, então foi um período de muitas mudanças no Brasil, porém o norte, Fortaleza, no Ceará, tinha digamos que uma atmosfera ainda mais provincial, ainda estava se modernizando no final do século XIX, e esse livro é um pouco difícil de acompanhar. Eu demorei até pegar o ritmo do livro, e nós acompanhamos então mais uma mulher protagonista, aliás, são duas mulheres aqui. A Maria das Dores, que é a filha única de uma família tradicional em Fortaleza, e a Antônia, que é a afilhada dessa família. Ela, na verdade, é filha de negros, e o pai dela é um mendigo cego, e ela foi acolhida pela mãe da Maria das Dores. E só que a Antônia é uma loira de olhos azuis, então ela se encaixa bem no padrão da sociedade idealizada daquela época. E a gente vê como as duas mulheres, a Maria das Dores e a Antônia, acabam tendo destinos diferentes por causa da sua condição social. É uma história que tem muita crítica social, que mostra a hipocrisia dessa sociedade do século XIX, no final do século XIX, em Fortaleza, e o papel que era reservado a essas mulheres, né? Então, dependendo do seu círculo social e como elas tinham que se comportar nessa sociedade. A Maria das Dores acaba se apaixonando pelo seu primo Vicente, e ela, por fazer parte de um nível maior da sociedade, acaba conseguindo o seu objetivo, digamos assim. E a Antônia, que era uma menina muito espevitada e muito interessante, esse personagem, aliás, que dá nome ao livro, a afilhada, ela se apaixona por um visconde. Só que é claro que ela, vindo desse extrato social inferior, não poderia casar com um visconde, e ela acaba se entregando a esse visconde e tem que esconder a sua gravidez, e acaba se destruindo porque não tinha um lugar para ela, uma mulher não casada e com um filho de um visconde fora do casamento. Era inconcebível. Então a história é muito trágica, muito triste, mas ao mesmo tempo é muito interessante ver como era a vida em Fortaleza no final do século XIX, essa influência do sertão, do misticismo do sertão e a religiosidade da cidade. Enfim, tô adorando essa disciplina sobre o século XIX, esse repertório de diferentes autores, diferentes lugares, diferentes países. Nesse século que foi o século XIX foi um período de várias mudanças, e por enquanto foi isso. Tem mais leituras para o próximo mês, para o mês de outubro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de leitura. Se vocês já leram alguns desses livros aqui que eu comentei, ou se vocês têm interesse em ler alguns desses livros, deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar. Se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!